Graça e paz, irmãos. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações vem logo depois do livro de Jeremias. Lamentações, capítulo 3. Vamos curvar a fronte diante de Deus. Senhor, obrigado por Tua palavra, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, e nós o fazemos com temor e tremor diante do Senhor. Pedimos que fales ao nosso coração. Abre a Tua palavra, Senhor, abre o nosso entendimento. E obrigado porque Tu és o Deus que fala, que se comunica com as Tuas criaturas. Te pedimos isso e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar um pouquinho hoje à noite Nós vamos ler uma parte do capítulo 3 de Jeremias. A situação é a seguinte: a cidade de Jerusalém tinha sido destruída. Jeremias, ele é o profeta que Deus levantou naquela ocasião para falar com o povo. Sempre que Deus levanta um profeta, é porque a situação não está boa. A situação espiritual do povo não está boa. É por isso que Deus levanta profetas. Jeremias, ele nos conta a situação dele e a situação das pessoas que moravam em Jerusalém. E ele começa no versículo 1, ele diz assim: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Tudo o que tinha acontecido em Jerusalém, tudo o que tinha acontecido com o povo de Deus, não tinha sido por acaso, não nasceu na cabeça de Nabucodonosor, que invadiu a cidade, mas foi vara do furor de Deus. Foi Deus disciplinando o seu povo. Foi séria a disciplina. E nós vamos ler os 20 primeiros versículos. Você acompanhe na sua Bíblia, talvez sua tradução seja diferente, então as palavras podem ser um pouco diferentes, mas acompanhe. Jeremias diz: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele, Deus, me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Tenta visualizar o que ele está contando, a situação interior dele, o que ele estava enfrentando. Ele vai pintar um quadro. Tente visualizar o que está acontecendo com esse homem. Então, Deus me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, ou verdadeiramente, Ele volveu contra mim a mão, de contínuo, todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. É Deus que fez isso, ele reconhece, foi a soberana mão de Deus que fez isso. Verso 7, cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze, ele está preso, ele não consegue sair daquela situação. Ele está como que cercado de um muro e, além disso, está preso com grilhões, com correntes de bronze.
Ainda, verso 8, ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Ele tenta orar, ele tenta clamar a Deus, mas nada, nenhuma resposta da parte de Deus. Verso 9, fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Em vez de ser um socorro, Deus se tornou como um urso na espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado ou rebentado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio, de zombaria para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, de losna, daquele amargo. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Está cada vez pior a situação que Jeremias descreve, está de mal a pior. Verso 18, então disse eu, ele chegou no fim, ele disse, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Ele chegou ao ponto onde ele disse, não tem mais esperança. Aquele em quem eu esperava, de quem eu esperava socorro, ele não está me atendendo. O Senhor fechou, ele me trancou, me acorrentou e não ouve o meu clamor. Verso 19, ele fala com Deus, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto, da losna, do amargor e do veneno. Ele clama, humildemente, ele clama, Senhor, lembra-te de mim. E no verso 21, como que ele dá um grito. Ele diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O tempo todo, desde o início do capítulo, ele está lembrando das coisas que estavam colocando Jeremias para baixo. Ele estava numa situação extremamente ruim. As circunstâncias eram complicadas, ele não estava inventando, mas ele estava olhando só o que estava acontecendo. De repente, como que ele dá um berro, ele diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele como que deu uma chacoalhada para parar com aquilo, para com essa corrente de pensamento, esse jorrar de pensamentos que estão te levando para longe do Senhor. E quando ele grita isso no verso 21, logo no verso 22, ele traz à memória aquilo que podia trazer esperança, podia dar esperança para ele. Ele fala de que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Ele se voltou para o Senhor. Ele achou que Deus não estava mais disposto a atendê-lo. E quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes nós nos vemos em circunstâncias que nós achamos, pronto, acabou. Não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. O que nós vamos falar hoje à noite, meus irmãos, nós não somos salvos por aquilo que nós pensamos. Não é o que eu penso que me salva, mas aquilo que eu penso, aquilo com que eu alimento a minha mente,
tem uma influência muito grande na minha maneira de viver. A salvação, ela vem pela fé, que é uma dádiva de Deus. Essa fé que é colocada no Senhor Jesus, é Ele que me salva, é Ele quem perdoa os meus pecados, como o pastor Marco orou hoje à noite. Graças a Deus pelo sangue do Senhor Jesus, que nos redime de todo o pecado. Mas quando Deus trabalha na nossa vida, quando Deus trata conosco, nos disciplina, o escritor da carta aos Hebreus, ele diz que a toda disciplina, no momento, ela não parece motivo de alegria. E, de fato, a criança, quando está levando as varadas, uma chinelada, ela não tem como sorrir. Dói, toda disciplina dói. E quando Deus nos disciplina, da maneira como Ele estava disciplinando Jeremias e ao povo judeu, não tinha como eles se alegrarem com a disciplina. Havia um desespero, uma dor genuína, uma dor verdadeira. Mas quando o Senhor diz que quando Ele nos disciplina, é para proveito, é para nos tornarmos participantes da santidade dEle. Esse é o objetivo de Deus. Por essa razão, Ele nos disciplina. Mas quando estamos sendo disciplinados, é de extrema importância trazermos à memória o que nos pode dar esperança. É saber que Deus faz isso por misericórdia. Ele não me deixa andar do jeito que eu bem entendo, porque Ele tem misericórdia. Se Ele me deixar andar do jeito que eu quiser, eu vou me desviar dEle, eu vou me afastar dEle. Nesse mundo, meus irmãos, não há nada que seja apropriado, que nos conduza a Deus. Nós estamos num campo inimigo. Nós estamos num mundo que nos atrai para longe, nos empurra para longe de Deus. E essa é a razão por que o Senhor traz os seus na rédea curta. É a misericórdia dEle. É por isso que Ele nos disciplina, é por isso que Ele trabalha na nossa vida. O apóstolo Pedro, abra sua Bíblia lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13, o apóstolo diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele falou a expressão por isso, ela nos remete para trás. Ele tinha acabado de falar da salvação que nós temos no Senhor Jesus. Ele diz: olha, vocês esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. É nessa graça que nós devemos esperar. Por causa do Senhor Jesus que o Senhor pode exercer a misericórdia dele conosco. Não há outra razão. Ele descarregou toda a sua ira no Senhor Jesus, lá no madeiro. Toda a ira que você e eu merecíamos, Ele descarregou sobre o seu Filho. E é por essa razão que nós podemos aproveitar, podemos usufruir as misericórdias de Deus. Podemos esperar na graça, essa graça que é Deus agindo em nosso favor, nos chamando das trevas para a sua maravilhosa luz e nos guardando, nos conservando, incentivando dentro de nós, despertando em nós o desejo de viver para Ele, de sermos fiéis a Ele. Quando Jeremias grita dessa forma, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, ele está falando de um princípio que se vê em todas as na Bíblia toda. Não é? Ele fala sobre isso
Nos Salmos fala que nós devemos nos alimentar da verdade, viver com Deus, nos alimentar da verdade, não da mentira, não das aparências, mas da verdade, do que está escrito nas Escrituras, e sempre a esperança do cristão é o próprio Senhor, não são as circunstâncias. As circunstâncias, normalmente, Deus permite que nós andemos num limite, com circunstâncias que nos façam ir até Ele. Não é no nosso dia a dia, naquilo que nós temos, nas coisas que possuímos, que nós devemos colocar a nossa confiança, mas no Senhor. Davi, em certa circunstância, ele estava vivendo fora de Israel. Ele, com mais 600 homens, estavam vivendo em Ziclag. Era uma cidade que ele tinha recebido de um rei filisteu. E ele e 600 homens, suas mulheres, seus filhos, moravam nessa cidade. Davi se ausentou dessa cidade com os homens dele, depois eles voltaram. Quando voltaram, a cidade estava incendiada, eles não acharam ninguém mais naquela cidade. As esposas, os filhos, as filhas, nada, só a cidade incendiada. E aqueles homens, 600 guerreiros, sentaram, e o que eles fizeram? Choraram. Choraram até não ter mais força. Depois que eles choraram, eles começaram a avaliar a situação. E começaram a ter alguns pensamentos sérios contra Davi. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. E colocaram Davi. Davi começou a ficar angustiado com a situação. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Davi viu e ouviu coisas desses homens, que eram guerreiros leais a ele, eram os homens dele. No verso 6, diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. O povo eram esses 600 homens dele. Falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. É uma situação extremamente complicada, um motim, quase que um motim daqueles homens contra Davi. Mas olha o finalzinho do versículo. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi também chorou, Davi também perdeu a família, as duas esposas, os filhos, ele perdeu. Mas o que ele fez? Ele se reanimou no Senhor. É no Senhor. Ele não começou com pensamentos positivos, com alguma outra coisa, isso não é nada. Não é isso. Ele se reanimou em Deus, no Senhor. E em seguida, a história conta como ele consultou ao Senhor se ele poderia ir perseguir os amalequitas que haviam saqueado a cidade, e se ele os venceria. Sim, a resposta de Deus foi sim, pode ir que você vai recuperar tudo o que você perdeu e mais ainda. E assim foi. Ele e os homens foram e recuperaram toda a família e os bens deles, e mais ainda. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Essa é a coisa. Jeremias, quando ele fala, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, é isso. Ele se voltou para o Senhor, para ele lembrou de coisas que Deus já havia feito, de livramentos que Deus já havia feito,
E isso é de extrema importância, nós lembrarmos das coisas que já nos aconteceram, das respostas de oração. Por isso é tão importante anotar as nossas petições, as nossas orações. Faça um registro das suas orações. E de tempo em tempo volte para aquilo. Veja como Deus respondeu, como Ele atendeu, a forma como Ele respondeu isso. E essa é uma das maneiras de nós nos reanimarmos no Senhor. Quantas vezes eu volto para aquelas orações em horas de confusão, horas, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu estou igual Jeremias, que estava no escuro, sem luz, sem saber o que fazer, mas eu vejo como Deus misericordiosamente conduziu. Muitas vezes não são respostas da maneira como nós pensamos, mas o Senhor, Ele cria do nada, Ele criou todas as coisas daquilo que não existia. Nós às vezes esquecemos quem é o Senhor. E nós temos que lembrar que o Senhor criou os céus e a terra. Às vezes esses são conceitos tão grandes que a gente perde a preciosidade do fato de Deus ser todo-poderoso, de Ele poder todas as coisas. Não há nada impossível para o Senhor. E o Senhor está em todos os lugares. Ele conhece a minha situação, a sua situação. É como se você fosse a única pessoa neste mundo. E nós começamos a pensar, aqui nós estamos com talvez um grupo de 150 pessoas, que já é demais para a minha cabeça. Como é que vai saber cada um com os seus problemas, cada um com as suas circunstâncias? Mas para Deus não é assim. Ele não é igual a mim, não é igual a você, limitados que nós somos. O Senhor não tem problema, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe quando eu me levanto, Ele sabe quando eu me assento, Ele sabe quando eu ando no caminho. Antes que você fale qualquer coisa, Ele já sabe o que você vai falar, o que você vai dizer. E a Bíblia diz mais, que quando você estava no ventre da sua mãe, Ele te conhecia por nome. Você não era só uma substância informe, era uma substância informe. Nem médico saberia, nem máquina nenhuma poderia dizer se é menino ou menina. Mas ali você já tinha nome para o Senhor. E a Bíblia diz que todos os seus dias foram escritos e determinados antes que houvesse um só. Então, quando nós nós paramos e começamos a lembrar quem Deus é, que Ele conhece todas as coisas, Ele está em todo lugar e Ele pode todas as coisas. Isso começa a trazer esperança ao meu coração. E eu me lanço diante dEle fiado nas misericórdias dEle, fiado no fato de que Ele deu em meu favor o seu Filho. E o apóstolo Paulo diz, se Ele fez isso, se Ele deu o seu Filho por nós, como é que Ele vai reter qualquer outra coisa? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, no verso 31. O apóstolo Paulo diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Ele está se referindo para algumas coisas que ele acabou de falar, sobre a esperança que nós temos no Senhor. Aí ele pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou,
porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A única coisa que ele não menciona é o pecado. O pecado separa de Deus. Mas nenhuma outra criatura, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, ninguém pode me separar do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quando nos achegamos ao Senhor, na maneira de vida, com humildade, com coração contrito e quebrantado, nós podemos saber que somos aceitos em Cristo. Por causa dele, podemos nos reanimar no Senhor, aprender, encher o nosso pensamento de Deus, a focar o nosso pensamento nele. Um missionário certa vez fez uma ilustração que na época eu acho que eu não entendi, mas depois eu entendi. Ele pegou um alfinete, aquele alfinete cabeça, sabe? E ele falou, olha, esse alfinete não significa nada, ele não cobre nada. Mas se eu puser bem pertinho do meu olho, eu não enxergo uma boa parte de vocês, uma boa parte da igreja. Quanto mais eu penso nessa ilustração, mais eu vejo que ele tinha razão. Se eu pego as minhas circunstâncias e ponho muito perto do meu olho, se eu fico olhando para as coisas que estão me acontecendo, eu perco de vista o Senhor, eu não enxergo mais. Mas quando eu começo a olhar para o Senhor, eu começo a contemplar quem é aquele que me chamou, aquele que me amou, aquele que criou todas as coisas, aquele que pode todas as coisas, que está em todos os lugares, que conhece todas as coisas, começa a mudar. Meu coração começa a respirar com esperança. Eu não sei em que ponto você está, eu sei o que essa palavra significa para mim. Se você já se reconciliou com Deus, se você já recorreu ao Senhor Jesus para Ele perdoar os seus pecados, então você pode respirar aliviado e dizer, Senhor, essas circunstâncias que eu estou passando são parte da tua disciplina, mas são parte do teu amor, são expressão do teu amor. Mas se você ainda não se reconciliou, então hoje à noite é a hora de você se reconciliar. Aproveite a oportunidade. E isso é feito no íntimo. Isso é uma coisa muito pessoal entre mim e Deus. Ninguém pode acompanhar você. É uma coisa que você deve fazer. Você deve
se voltar ao Senhor e dizer: Senhor, tem compaixão de mim. E a promessa de Deus é atender aquele que clama por misericórdia, aquele que invoca o nome do Senhor, aquele que clama, que vê que o seu desespero, os seus pecados, e clama ao Senhor: tem misericórdia de mim. Ele promete atender. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, te louvamos porque o Senhor é o Deus que não muda, tuas misericórdias não têm fim. Exaltamos o teu nome, Senhor, porque podemos nos reanimar em ti e saber que o Senhor é fiel, é o Deus fiel, verdadeiro, o único Deus. Te exaltamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.